Não, então vamos falar um bagulho mais pesado ainda agora. Caralho. Baseado no que tu estudou, do evangelho, tal, tudo isso aí. Cara, como é que funciona o inferno? Tipo, como é que eu chego lá? Tem como sair? Não. Tu quer saber isso mesmo? Não, mano. Não queira. Não. Você sabe, como é que Não. eu me fudi e fui parar no inferno? E Qual é o caminho sem volta? E é pra sempre, tá, mano? eterno. é pra sempre. É pra sempre. É pra sempre. O evangelho, cara, ele é completo. Mas Jesus, isso foi uma parada que eu não lembro quem que me falou. Rápido. Teve um momento que quando Jesus estava sendo... Ele foi crucificado e aí ele desceu ao inferno e libertou uma galera. Ou eu tô viajando? Não, ele tirou as chaves da mão do diabo. Tá, ele não libertou ninguém. Não tem libertação. Entendi. Não, quem tá lá, tá lá. É eterno. Nossa, isso é mó deprê, né? Mas é o evangelho completo. Porque tem gente que consegue viver o inferno já na terra, né? Mas a Bíblia diz que pro inferno é aqueles que morrem sem salvação, sem o Senhor. Sem encontrar-se com o Criador, entende? Mas, então... É um assunto bem, assim, cara, é bem profundo e que tem muitas nuances teológicas quando se trata sobre isso e que, como a gente estava falando, pode gerar uma confusão ainda maior na internet. Mas, assim, uma coisa que você precisa saber, existe, entendeu? Existe. Existe o inferno e se você não entender e compreendendo o evangelho, não reconhecer aquilo, esse é o final. Então existe, mas assim... Porque o antônimo disso é o céu, né? E para a salvação, a Bíblia diz que eu preciso confessar e crer. Entendeu? Mas existem eu espero que existam algumas exceções. Por exemplo, uma criança... Existe. Uma criança da Somália... Existe. O índio. O Nunca índio. o evangelho chegou até ele. É ignorância, é o tempo de ignorância. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Pronto. Então, existem os pregadores pregam. Mas no lugar onde um pregador nunca chegou, onde o evangelho nunca chegou, eles são inocentes. Entendeu? Pô, mas é muito stonks então isso aí, né? Oi? Por quê? Ah, se eu nasci, sei lá, antes da sociedade ser inventada, eu automaticamente tô no céu. Mas agora fudeu já, né? Agora a gente já ouviu de vários caras. Só essa semana 2 vezes. Não, a gente já era, né? Agora a gente precisa fazer alguma coisa, né? É isso aí. Ô, Jean, tu se fudeu também. Tem um monte de gente fudida aí também no chat. Tá tudo abençoado, na verdade. Mano, aqui, ó. A verdade, tá tudo abençoado. De verdade. Sem brincadeira. A gente não deseja Deus porque não quer ir pro inferno. Essa compreensão, ela não pode ser aquilo que vai nortear o nosso coração e Mas a nossa move fé. muita gente. Move muita gente, mas quando você conhece Deus pela perspectiva do medo do inferno, essa fé não subsiste, cara. Vai chegar um determinado momento que a tua vida vai estar tão no inferno que você vai dizer, mano, aqui, lá ou agora, não muda nada. Entendeu? Quando eu era mais adolescente, eu vi uma história uma vez de um pregador que foi à nossa igreja e eu achei fantástico. Na verdade, eu já era jovem, inclusive o cara que falou isso pela primeira vez, hoje trabalha na nossa associação evangelística, o Mário. Até mandar um abraço para eles, o Mário, a Elinor, e que são os que hoje cuidam dessa parte, né? Mas ele contou uma história, cara, que é a história dos 3 pais que receberam um convite de Deus, é uma história, né? Para apresentar os filhos a Deus. Daí o primeiro pai que recebeu o convite, e ele falou pro filho, seguinte, amanhã cedo a gente vai ter que acordar às 6 horas da manhã, porque a gente vai conhecer Deus. E outra coisa, Deus não aceita que ninguém chegue atrasado. Deus, ele... Bom, eu vou acelerar, tá? Senão fica muito longo. Concluindo, ele colocou medo no menino. Medo. Quando ele chegou no dia do encontro, que era o dia seguinte, que ele levou o filho até Deus, a história termina o pai falando assim, Deus, esse aqui é meu filho. E ele olha pra trás, o filho não está. O filho está escondido atrás de uma rocha porque ficou no caminho. Porque chegou uma hora que ele sentiu tanto medo de Deus que ele falou, cara, não vale a pena conhecer. O segundo pai, ele colocou ativismo no filho. Filho, você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, se você não escovar o dente, se você não acordar cedo, se você não sair, vai dar problema e tal. E o menino colocou muito peso. Obra. Você tem que fazer isso. Olha, entendeu? Resumindo, quando ele chegou
Para conhecer Deus, o menino estava tão cansado que dormiu no caminho e não conseguiu conhecê-lo. O terceiro pai apresentou Deus da perspectiva que eu acredito que é a melhor forma de apresentar Deus para alguém. É mostrando quem Deus é, mostrando o que Deus fez na cruz do Calvário através do seu Filho, mostrando o amor, a possibilidade de redenção, de salvação, de pecado, de perdão de pecados para quem se arrepende de maneira genuína. Quando você apresenta dessa maneira, aí a história, que é a forma que o pai apresentou, a Bíblia ia falar, né? A história, o pai chega até Deus e diz, Deus, aqui está o meu filho. Quando ele olha para trás, o menino não está mais na parte de trás, mas o menino já está abraçado com o Senhor. É uma história que apenas demonstra que a maneira como que somos apresentados a Deus determina como nós vamos nos relacionar com Ele, ou o que vamos fazer nesse encontro, sabe? Então, por isso que não é que eu não fale sobre o inferno porque eu acredito nele, mas porque eu não quero colocar medo. Não pode ser por medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se for por medo, cara, não tem amor. Eu não quero. Você também que tem filha, então tu você não não me quer que a bota tua filha te obedeça pelo terror. pelo terror. Você quer que ela te obedeça porque ela te ama tanto que vale a pena te obedecer. Entende? Não pode ser pelo medo. A Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, eu preciso saber os riscos que existem. Eu preciso saber. Mas não pode ser eles que vão nortear as minhas decisões somente. Tem que ser o amor de Jesus. Eu tenho que ter um sentimento muito mais profundo e muito mais importante, sabe? Então, por isso que eu digo, a gente não tem que querer a salvação por medo do inferno. A gente tem que querer a salvação por desejo do céu. Esse é o negócio. Entendeu? E de viver uma vida transformada aqui. O que será que a gente faz no céu? Isso é uma coisa sempre que eu fico pensando, porque se o céu é o lugar máximo e perfeito, não seria também, para nossa concepção de humano, um lugar bem tedioso e sem possibilidades? Pois é. Eu já ouvi isso já. Eu vi a primeira vez nos Estados Unidos, o cara falou, mas o céu é boring. Aí eu tive que procurar o que era boring primeiro. Mas, cara, imagina o seguinte. O que mais te assusta hoje no mundo? Você falou no começo. Cara, injustiças. Não é isso que mais fere o teu coração? Não é isso que mais te afastou de Deus em um período da tua vida? Uhum. Então, o céu é um cenário sem injustiça. O céu é um cenário sem dor. É um cenário que é perfeito. Entende? Então, não tem como existir chatice na perfeição. Porque se é perfeito, não tem defeito. Entende? Não tem como ser chato.